Pastor Adriano. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. O Senhor é bom. Glória a Deus. A sua benignidade dura para Amém, sempre. Senhor. Glória a Deus. Até aqui o Senhor nos tem sustentado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos que estão visitando, né? Glória a Deus. Amém. Irmão Vitor e Guilherme. Cadê vocês aí? Fica em pé. Eu sei que dá vergonha a primeira vez, mas fica tranquilo. Aqui Glória a Deus. ninguém te fará mal. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Vocês são bem-vindos aqui, né? Eles estarão vindo aí com a irmã Odete. São muito bem-vindos. Amém. Também a irmã Daniela, lá atrás, né? Essa já é conhecida da maioria. Amém. É filha da irmã Cidinha. Também sempre bem-vinda aos nossos cultos, né? Amém. E também irmão Isaac, né? Glória a Deus. Amém. Irmão Isaac, ele estará tomando a ceia aqui conosco, estará congregando na medida do possível. Mora ali em Itanhaém, né? Glória a Deus. Próximo a Peruíbe, né? Isso, pode sentar. Ele estará congregando, tomando a ceia aqui juntamente conosco. E é bem-vindo ao nosso Amém. Senhor, né? Glória a Deus. Temos nos encontrado pela graça de Deus. Amém. E lá o irmão Henrique, lá atrás, também já vem várias vezes, né? É sempre bem-vindo aqui. Você é da casa, né? Deus abençoe todos vocês, irmão Paulo, irmã Elaine, irmão Zilton, enfim, todo Amém. mundo, Modete, e todos que vão acompanhar pela internet depois, né? Glória a Deus. Não está sendo transmitido ao vivo, mas na próxima semana estará disponível no canal este culto. Amém. Você pode encontrar na sua Bíblia a escritura de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler Glória a Deus. apenas o versículo 34 como leitura inicial, mas eu vou depois, se mantenha aberto, nós vamos meditar nesse capítulo Amém. Glória para a Deus. entender alguns princípios, né? Fiquemos em pé. Glória a Deus. Aleluia. O versículo 34 diz assim: Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Amém. Senhor Glória a Deus, aqui estamos nós mais uma vez, Senhor Jesus, Papai. nesta pequena área, ao som dos grilos cantando, nesta atmosfera tão maravilhosa. Amém. E enquanto estávamos cantando, eu me lembrava, eu pensava na igreja primitiva, Glória a Deus. naquelas reuniões escondidos até, nas catacumbas, nas casas, quando a perseguição apertou, nem nas casas podiam reunir, tinham que reunir escondido nas catacumbas. Que grande privilégio o Senhor nos tem dado nesses últimos dias Verdade. de podermos experimentar um pouquinho Verdade. o que é reunir como reunia a igreja primitiva. Amém, Jesus. Ainda que nossas vidas não estão em perigo, e o que nos dá uma grande oportunidade de pregar o Evangelho, de testificar a nossa fé a qualquer pessoa sem que a perseguição de nossas vidas esteja acontecendo. Senhor, por isso nós rogamos a Ti nesta hora, que a cada dia que se passa possamos nós ter mais desejo de testificar a nossa fé Amém, Jesus. aos nossos amigos, aos nossos familiares, até mesmo a estranhos na rua. Que o Senhor possa estimular-nos a isso. E agora, enquanto meditaremos na Tua Palavra, pouco antes de tomarmos a ceia, que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio. Amém. Glória a Deus. Que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar nesta noite um pouco mais. Verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Essa escritura parece que a gente sempre tem a tendência, e o mundo moderno tem essa tendência, né, de pregar um evangelho
de paz, de pregar um evangelho apenas de benefícios. Mas, na verdade, quando a gente vai lendo a Bíblia, por isso a gente incentiva os irmãos a ler a Bíblia, Amém. Glória a Deus. a conhecer esse livro, que é o livro dos livros, que mostra a nós o caminho, ilumina o caminho, que é Cristo. Amém. Então, o próprio Senhor Jesus vai nos dando grandes ensinos que parece que vão na contramão da religião. Parece não. Com certeza, esses ensinos sempre vão na contramão da religião. É interessante que Jesus, ele sempre estava criticando os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os religiosos. Alguém me disse esses dias, deixa eu tentar colocar de uma forma que seja mais ouvível, né? Cuide da sua vida. Vai pregar o evangelho, cuide da sua vida. Eu disse, mas pregar o evangelho é o que eu estou fazendo. Eu estou cuidando da minha vida, só que a minha vida é dele. Amém? Minha vida é de Cristo. Ele me resgatou. Nós ouvimos domingo passado, estudamos ali em Curitiba. Se você não assistiu, você pode olhar aí no canal, compreendendo a redenção. Quando nós compreendemos a redenção que Cristo fez por nós, nós passamos lá pela história de José, né? Quando aqueles 7 anos de fome vieram, José tinha estocado alimento no Egito. O Egito não tinha fome. Então José começa a comprar para Faraó toda a riqueza do Egito. De modo que ele foi vendendo alimento e estocando dinheiro. Aí chegou um ponto que não tinha mais dinheiro no mercado. Todo o dinheiro era de Faraó. Então, no ano seguinte, as famílias vieram dizer, olha, o negócio é o seguinte, nós não temos mais comida e nós precisamos do trigo. Nós precisamos dos grãos, do alimento. Mas nós não temos mais dinheiro. Então José diz, então tragam seus bois, seus animais e troquem por comida. E assim fizeram. Quando chega o ano seguinte, esses homens chegam e falam, o negócio é o seguinte, a fome continua. Agora, nós não temos dinheiro. Os nossos animais, todos vocês, ficaram com eles. O faraó nos vendeu o alimento ano passado, em troco dos nossos animais. Nós não temos animais. Nós não temos dinheiro. Tudo que nós temos somos nós mesmos e a nossa terra. Então agora nós pedimos, compra a nós mesmos e a nossa terra, mas só nos dê comida. E assim então José compra todos os egípcios e toda a terra do Egito para Faraó, a troco da comida. E aí ele vem e diz, olha, agora hoje eu vos comprei. Hoje vocês são de Faraó. A partir de agora vocês serão servos, escravos de Faraó. Mas eu vou fazer o seguinte. Aqui está a comida para vocês se alimentarem e para vocês plantarem. Mas a partir de hoje, de tudo que vocês produzirem, vocês vão dar 1/5 para Faraó. 20% de tudo que vocês ganharem, de tudo que a terra produzir, é de Faraó. Talvez algum espertinho lá no meio podia gritar, seu ladrão, seu mercenário, está querendo o nosso dinheiro. Será que alguém gritaria isso? É claro que não. Pelo contrário, eles diriam que homem amoroso. Porque afinal de contas nós somos escravos. Nós trabalharíamos na terra de graça, somente pela comida. Agora esse homem vem e diz, olha, a terra não é mais de vocês, agora a terra é de Faraó. Vocês, além da comida, vocês vão ganhar semente para vocês plantar tudo que a terra produzir. Vocês só vão dar 20% para o Faraó. Porque até o que você tem não é mais seu. Mas ele está sendo bondoso o suficiente para que você fique com a maior parte e dê a menor parte para o Faraó. E esse entender a redenção é uma coisa tremenda. Então, quando eu entendo que a minha vida é dele,
Quando alguém diz, cuide da sua vida, eu digo, eu estou cuidando. Amém. A minha vida não me pertence. A minha vida pertence a Cristo. Amém. E uma vez que pertence a Cristo, eu estou devolvendo a Ele aquilo que lhe pertence. Toda a minha força, tudo que eu tenho para anunciar o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Mas o certo é que Jesus vem e mostra um caminho que a partir de então vai se tornar padrão em toda a era cristã. Todo aquele que deseja viver piamente em Cristo Jesus vai padecer perseguições. É verdade. Deus. A gente não entende o que é isso até a gente declarar: é só Cristo, é só a Bíblia e nada mais. Amém. Quando a gente faz isso, a gente começa a causar irritações, começa a causar problemas. Eu vou ler, nós vamos ler juntos, para entender o contexto desse capítulo. Eu não quero me segurar muito aqui, porque eu quero ainda ler com os irmãos também um capítulo de Atos. Amém. Glória a Deus. O versículo 16 em diante diz assim, o contexto aqui, Jesus está enviando os seus discípulos, ele envia de 2 em 2, ele dá alguns conselhos a esses discípulos de como que eles vão proceder. Ele diz: vocês não levam a riqueza, vocês não levam dinheiro, vocês não se preocupam com isso, porque digno é o operário o trabalhador do seu alimento. Vocês não levam não providencieis, lá no 9, né? Não providencieis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para a vossa jornada, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E aí, quando chega no versículo 10, então ele começa agora a prevenir os discípulos. Em momento algum, Jesus dá uma ordem para um obreiro, dizendo assim: tome posse da tua bênção, da tua vitória, você vai ser bem sucedido, você vai ser uma pessoa que todo mundo vai te amar. Pelo menos eu não lembro agora, e não lembro de ter lido nenhuma escritura assim. Mas todo aquele que é chamado por Deus para pregar o Evangelho, o próprio Senhor Jesus, ele dá algumas advertências. Amém. Ele diz: eis que eu vos envio, como ovelhas no meio de lobos. Talvez alguém possa até questionar, mas aqui, se você ler um pouquinho antes, Jesus está falando que eles não deviam ir as ovelhas aos gentios, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel. A ordem não foi para os gentios, foi para Israel. Só que esta ordem vai ser complementada depois em Mateus 28, quando Jesus diz: fazei discípulos de todas as nações. Amém. Então ele começa aqui, porque ele estava fazendo a transição da antiga aliança para a nova aliança. Ele começa com os judeus, porque ele veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. Ele começou com os judeus, mas em Mateus 28 ele chega agora e diz: façam discípulos em todas as nações. Então essa ordem ela é expandida também para as demais nações, e o próprio discorrer, né, do livro de Atos vai mostrar o Evangelho sendo aberto aos gentios. Atos capítulo 10, se eu não estou enganado, né, na casa de Cornélio, e por aí a coisa avança. Mas o foco não é esse, o assunto não é esse. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Uma coisa interessante, talvez alguma tradução, João Ferreira de Almeida, acho que está astuto como a serpente, é isso? Quem tem a João Ferreira de Almeida me ajuda. Prudente, exato. Prudente como a serpente. O que acontece quando a gente analisa isso? Jesus toma um exemplo de uma cobra, de uma serpente, como apesar desse ser asqueroso, apesar desse ser, dessa víbora ser um animal perigoso, muitas delas peçonhentas, né? Mas ela tem uma prudência. Isso é uma característica que Deus colocou lá no Éden. Ele coloca essa característica. Ela nunca enfrentará, em raríssimas situações, ela enfrenta o inimigo, o ser humano. Você já viu isso? A não ser que ela esteja acuada ou com fome
buscando a sua caça, e ela vai buscar, obviamente, a sua caça de acordo com o seu tamanho. Você não vai ver uma cascavel querendo comer um boi. Ela é prudente. Quando ela vê o perigo, o que ela faz? Ela avisa primeiro. As que têm o chocalho, as que não têm, ela vai avisar. Se ela estiver acuada, ela vai atacar, é claro. Se ela não tiver para onde correr, mas se ela tiver condições de escapar, o que ela faz? Ela foge. Ela vai embora. Quando ela vê o perigo, ela tem prudência e ela se esquiva. É apenas uma forma de você enxergar esse texto. Você não precisa entrar em brigas desnecessárias. Você não precisa entrar em brigas desnecessárias. Então você deve ser prudente como a serpente, mas seja inofensivo, simples como a pomba. Você não cause dano a ninguém. Porque vocês estarão como ovelhas no meio dos lobos. O que o lobo faz com a ovelha? Que coisa, não é? O lobo come a ovelha. O lobo é o predador da ovelha. E Jesus está dizendo, olha, para você ter uma ideia o que vai ser daqui para frente. Vocês estarão como presas no meio dos predadores. É difícil, não é? A ovelha tem que estar o tempo todo vigiando. Senão, o predador vai te pegar. Mas cuidado com os homens. Agora ele começa com uma alegoria. E agora ele vai mostrar o que são esses lobos. Olha, cuidado com os homens. Porque eles vos entregarão aos concílios. Vos açoitarão nas suas sinagogas. É uma coisa interessante. Nas suas sinagogas. Esses dias eu estava lendo que quando você medita nos evangelhos e no livro de Atos, você vai vendo um padrão. Um padrão de evangelismo, um padrão de ação. Você vai encontrar Jesus tinha 2 linhas de ação para evangelizar. Ele assentava-se com pecadores, comia com eles. Ele foi criticado em Marcos, eu não lembro se é capítulo 3 ou 4, ali nos primeiros capítulos de Marcos. Por que ele assentava e comia com publicanos? Publicanos eram cobradores de impostos, que eram tidos como inimigos do povo, porque eram judeus que estavam a serviço de Roma, cobrando impostos dos judeus, e muitos deles ainda usavam de corrupção. E Jesus assentou-se ali e comia com os publicanos e com os pecadores, e foi criticado por isso. Então a sua resposta é: os sãos não precisam de remédio, mas os doentes. Isso me chamou muito a atenção essa semana enquanto lia. Às vezes a gente está querendo ganhar sem se aproximar. Jesus não tinha medo de se aproximar. Mas também há um padrão que Jesus ia lá dentro da casa religiosa deles. Jesus era corajoso. Os apóstolos também. Se você vai ler o livro de Atos, os apóstolos o tempo todo estavam lá na sinagoga dos judeus, dentro da igreja deles, mostrando para eles que Deus tinha dado algo maior do que aquela lei que eles estavam crendo. É tremendo isso, né? E sereis, por isso ele diz, vos açoitarão na sinagoga, sereis levados à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Não estou dizendo que você deve fazer, não é isso. Eu estou mostrando como era, né? E como vai sendo o padrão. Porque às vezes isso acaba respondendo a alguns que têm tentado, há um espírito aí, tentado calar a boca de pregadores. Ah, mas vocês têm que ficar quietos, vocês não podem falar. Eu tenho falado isso. Quando você saiu lá da Assembleia, quando você saiu da A, B ou C,
Você saiu quieto? Vamos ser francos. O movimento da década de 70, vocês saíram quietinhos. Vocês não foram pro rádio pregar contra as doutrinas que estavam erradas. Vocês não falaram nada. Vocês saíram quietinho. Nunca causamos divisão. Será? Quantas igrejas foram abertas? Agora eu não estou dizendo se está certo, se está errado, não estou analisando doutrina, só estou dizendo, pense bem e reflita bem antes de atirar as pedras. O que o povo está fazendo. Porque quando você recebe uma luz, quando Deus te mostra a sua palavra, a primeira coisa que você pensa, que os meus amigos, que os meus queridos possam ver o que eu estou vendo. Amém. É ou não é? Que meu pai pudesse ver, que minha mãe pudesse ver, meus irmãos pudessem enxergar. Que coisa tremenda é essa palavra! Amém. Aleluia. Que coisa maravilhosa é crer em Cristo! Amém. Amém. Glória a Deus. Tinha um hino muito antigo que dizia isso. Que delícia é crer em Cristo! Amém. Glória a Deus. É algo sublime, é algo maravilhoso. Em Cristo. Amém. Deixa as tradições de lado. Abaixa as armas. Deixa Cristo tomar o controle em sua vida. Aleluia. Deixa o Senhor Jesus ser de fato o seu Senhor. Falamos disso domingo, falando sobre redenção. Muitas pessoas querem Ele como Salvador, mas a Bíblia primeiro diz, primeiro você tem que crer com o seu coração, depois você confessa com sua boca que Ele é o Senhor. Glória a Deus. A palavra Senhor na nossa língua parece que não tem o peso que deveria ter. Porque lá em hebraico, Senhor é amo, é dono, é proprietário. É aquele que comprou você, que resgatou você e tudo que você tem. Você agora é servo dele. Então, primeiro Senhor, para que ele possa ser o seu Salvador. Amém. Glória a Deus. Mas vocês serão levados à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, como testemunho contra eles e os gentios. Mas, quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Graças a Deus. Aleluia! Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Aleluia! Não fica preocupado, não. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra seus pais e os colocarão para a morte. Esse é o preço do Evangelho, gente. E sereis odiado de todos os homens. Por causa de quê? Por causa de um homem? Por causa de uma igreja? Não. Por causa do meu nome. Amém. Que nome é esse? Fala bem forte. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém. Aleluia! É por esse nome que nós seremos odiados. Somos odiados de todos os homens. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Quando vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não tereis percorrido as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao mestre da casa, quanto mais chamarão aos de sua casa? Portanto, não os temais. Não tenha medo. Eu tenho repetido isso, não tenha medo. Não tenha medo. Você será odiado, sim. Será perseguido por causa do nome de Jesus Cristo, sim. Mas não tenha medo. Essa é a palavra de Cristo para nós. Não temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, falai-o à plena luz. O que ouvirdes no ouvido, falai, pregai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo,
mas não podem matar a alma. Amém. Temei antes aqueles que podem destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem vosso Pai. Mas os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Amém, Jesus. Glória a Deus, nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus. É isso que ele está dizendo. Glória a Deus. Portanto, não temais. Ó, de novo, não temais. Mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, qualquer que confessar-me diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, Amém. que está no céu. Glória a Deus. Oh, que coisa gloriosa. Vale a pena pagar o preço. Confessando-o diante dos homens. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. E aí a escritura que lemos no começo. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Amém. Glória a Deus. Porque se eu vim pôr um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Gente, isso é a maior realidade que existe. Eu não consigo entender o porquê estas coisas acontecem, mas é verdade. Aquele que decide simplesmente por Cristo e sua palavra Amém, Jesus. vai causar uma guerra. A família se voltará contra. A igreja se volta contra. Os amigos se voltam contra. Nós vamos ver um padrão o tempo todo na igreja. Nós vamos começar depois em Atos. Você vai ver como nos primeiros passos da igreja, após o batismo em Atos 2, já começa sob perseguição. Os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á. O que perder sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Glória a Deus. Oh, que coisa! Amém. Onde o Evangelho foi pregado, na essência, como Jesus ensinou, houve perseguição. Eu estou tentando encorajá-los, né? Para dizer para vocês, isso é normal. É normal. As perseguições, as críticas, as lutas que virão, que já estão sobre você. Irmãos pela internet que estão passando por algo semelhante. É normal. Não tenha medo. Nós lemos 2 vezes, Jesus é quem está falando, não tenha medo, não temais. Ah, mas pastor, eu não quero estar em meio de confusão. Você não está no meio de confusão, você está no Evangelho. Amém. E uma vez que você está no Evangelho, vai ser guerra. Glória a Deus. Não tem como fugir disso. Agora a questão é se você está disposto a pagar o preço pelo Evangelho ou não. Porque Cristo esteve disposto a pagar o preço por você. E por mim. Vamos para Atos capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos lendo e meditando. Atos 3. Glória a Deus. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que estavam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. E então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Amém. E ele, tomando-o pela mão direita, levantou-o, e imediatamente seus pés
e ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele se pôs de pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia! Esse é o poder de Deus. Esse é o poder que Jesus Cristo tem. O nome de Jesus Cristo exerce poder sobre a enfermidade, exerce poder sobre a morte, exerce poder sobre demônios. Aleluia! E o que acontece depois disso? Que grande bênção, né? Que grande vitória. Era de se converter todo mundo que ali estava. Era de todos os sacerdotes se juntar e dizer: esse nome tem poder, gente. Vamos seguir, vamos servir a Jesus Cristo. Vamos ver o que vai acontecer com esse milagre. Um milagre que deveria causar apenas alegria a todos. Você vai ver o resultado que isso vai gerar nos religiosos. Não no povo. O povo vai receber de bom grado. Mas os líderes, você vai ver como eles vão começar a se opor. E todo o povo viu andando e louvando a Deus. Reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o homem coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, ele respondeu ao povo: homens de Israel, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos esse homem andar? O povo já começa, então, a querer idolatrar. Não, não fomos nós, não tem nada a ver conosco. A importância de um homem, do Espírito Santo sobre um homem, para colocar o povo no lugar, para colocar a visão do povo no lugar certo. Não é a trazer sobre esse meu ministério, porque esse ministério fez isso, porque esse ministério... Não, é Cristo. Amém. Tira os olhos de nós, olha para Cristo. Não foi nós que fizemos isso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vocês entregaram e negociaram na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e justo e desejaste que vos fosse concedido um assassino. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual somos testemunhas. E pela fé em seu nome, fortaleceu o seu nome a este homem, a quem vedes e conheceis. Sim, a fé nele deu a este perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizeste isso, como fez também os vossos governantes. Mas estas coisas que Deus prenunciou pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo sofreria, ele assim o cumpriu. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Oh, que coisa! Talvez alguém possa assistir, talvez alguém aqui precise ouvir isso. A mensagem da cruz é uma mensagem de arrependimento. Eu não sei quanto tempo você tem andado longe de Deus. Eu não sei quanto tempo você tem estado afastado de Deus. Os nossos pecados não só nos afastam de Deus, como nos tornam inimigos de Deus. Mas por meio da cruz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Através da cruz, Ele pagou o preço para que você não seja um inimigo de Deus, para que seus pecados sejam perdoados. O que é que precisa fazer? Você precisa aceitar o que Ele já fez de graça. Você só precisa arrepender de seus pecados, converter-te ao Senhor, receber, ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. São lutas, mas tem tempos de refrigério também. Oh, estar na presença de Deus é algo tremendo e glorioso.
Glória a Deus. Há um tempo de refrigério em nossa alma, Amém. regozijando pela palavra. E Ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado, o qual é necessário que o céu contenha, até que os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Pois, na verdade, Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. Que profeta é esse? É Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruída dentre o povo. Sim, todos os profetas desde Samuel e os que seguiram depois, todos quantos falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Aleluia. Ressuscitando Deus a seu Filho, primeiro o enviou a vós, a fim de que cada um se aparte das vossas iniquidades. E ele termina esse curto discurso. E enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes aparecem. Porque os sacerdotes não podem suportar que o povo ouça a outros, senão a eles mesmos. Por isso surgem falácias. Você não pode ouvir outro pastor que não seja o seu pastor. Isso aqui é espírito de sacerdócio arônico dos dias de Jesus, dos dias dos apóstolos. Porque enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados. Eu quero que você preste muito bem atenção. Porque há tipos de espírito que são facilmente discernidos, até pela expressão facial. Sabia disso? Ao olhar nos olhos de alguém, você já consegue ver o tipo de espírito que está ali. Quando a pessoa está sobrecarregada de espíritos demoníacos, o seu olhar demonstrará isso. Quando a pessoa está com ódio, o seu olhar demonstrará isso. Eu sei, irmãos, parece tão difícil, mas é simples. Você precisa fazer o quê para poder discernir? Bota o teu joelho no chão. Rogue ao Senhor com jejum, lágrima e oração. E diga: Senhor, eu não quero ser enganada. Eu não quero ser enganado. Me dá o dom de discernir os espíritos. E aí você começa a assistir, começa a ouvir e começa a ver o tipo de espírito que está sobre cada um. Porque é o mesmo espírito que estava sobre esses sacerdotes, capitão do templo, saduceus. Eles vieram muito irritados, versículo furiosos. Por quê? Furiosos com a palavra? Furiosos com Cristo? Com a Bíblia? Eles vieram irritados porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos. Quem é que vai ressuscitar os mortos? Há uma linha de pensamento aí que chega a arrepiar os cabelos da cabeça, dizendo que tem que ser aquele irmão que vai ressuscitar e aquele que vai ser a voz que vai chamar os mortos. Blasfêmia. Quero que você entenda o tipo de doutrina que, talvez, você que está pela internet, o tipo de doutrina que está sendo ensinado para você. É blasfêmia. Porque o mesmo Senhor
descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Isso acontece na sua vinda. Não tem etapas de tempo separado. A Bíblia não coloca isso dessa maneira. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você está esperando alguém vir separadamente. Isso é doutrina falsa. Isso é antibíblico. E depois nós que estivermos vivos seremos transformados. E juntamente com eles arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Porque o Senhor está vindo nas nuvens, todo olho verá. Amém. Jesus mostra isso tão claramente. Ele diz, eu venho como ladrão de noite. Ladrão não fica mandando recado, não. Ó, tô chegando. Daqui a pouquinho. E você tem que estar preparado, porque você não sabe o dia e a hora que ele vem. Glória a Deus. É verdade. Isso tudo está lá em Mateus 24. Quando Jesus fala, o precursor. Veja se Jesus apontou precursor. O que Jesus fala de precursor? Ele fala, olha, lá em Mateus 24, se alguém disser para vocês, Cristo está aqui, não dê crédito. Cristo está ali, não dê atenção. Porque vão surgir muitos falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eu estou repetindo as palavras de Jesus em Mateus 24. Vamos ler junto? Vamos abrir lá, deixa marcado aí, eu li até o 4, versículo 2. Glória a Deus. Vamos ver o que ele fala. É o precursor. Agora o próprio Jesus falando. Sem interpretação, só lê. Glória a Deus. Mateus 24. Espera um pouquinho aí. Glória a 21. Deus. Mateus 24, 21 diz assim, porque haverá então grande tribulação. Ele está falando do tempo escatológico do fim, o tempo do fim. Escatologia trata dos eventos do fim. Haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias, que dias? Da tribulação que ele está falando, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Ora, então se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui. Olha, eu tenho ouvido isso demais nesse último ano. Não, é a Bíblia e tal, mas é nessa igreja. Tem que ser nesse tabernáculo aqui, tem que ser lá, não sei aonde. Fora disso não tem salvação. Os nossos preciosos irmãos da congregação cristã do Brasil também têm a mesma argumentação, com respeito a eles. Também dizemos. Eles, não, a salvação é em Jesus Cristo, mas é na congregação. Os mormons, a mesma coisa. A salvação é em Jesus Cristo, mas tem que estar na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, seguindo o profeta José Smith, né? José Smith. O testemunho de Jeová, a mesma coisa. Não, a salvação é em Cristo, mas tem que ser uma testemunha de Jeová. Adventista, a mesma coisa. É em Cristo, mas é só Adventista que tem o caminho. Eis que Cristo está aqui. Se alguém disser isso, Jesus disse, não dê crédito. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o conselho de Jesus. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não acrediteis. Amém. Não acredita nisso, gente. Deus não está na igreja, Deus não está em sua palavra. Amém. Glória a Deus. Deus, vou repetir, Deus não está em uma igreja, Deus está em sua palavra. Amém. Deus não está na congregação, Deus não está na Adventista, Deus não está na Batista, Deus não está no Tabernáculo da Fé, Deus não está no Tabernáculo Brana, Deus não está nessas igrejas, Deus está em sua palavra. Amém. Glória a Deus. Pode bater, pode perseguir, que eu vou continuar dizendo o que Cristo disse. Não acredite, Glória a Deus. porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos, os escolhidos, né?
eis que de antemão eu vos tenho dito. Aleluia. Glória a Que Deus. coisa boa. Ele já nos deixou avisado. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto. É aquela coisa que só nós sabemos. Só nós temos isso. Outro grupo não tem. É secreto. Não. Você fala, olha, ele está no esconderijo secreto? Não acrediteis. Por quê, Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Como assim? Então, aonde é que ele está? Como é que eu vou saber no tempo do fim sobre os mistérios da vinda de Cristo? O próprio Senhor responde, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém. O Filho do Homem aqui é Cristo. Amém. Não coloca outro no lugar, não. Porque eu sei que há pessoas que há linhas de entendimento aí. Meu Filho do Homem. Não, o Filho do Homem é Cristo. É o próprio Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. É isso que vai acontecer na sua vinda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e eles já juntarão seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não há espaço nenhum nesse sermão profético Glória a Deus. para alguém vir Verdade. antes dele. Ele está dizendo, não vem ninguém antes de mim. Aleluia. Verdade. Glória a Vocês têm que esperar eu vir nas nuvens com poder e grande glória. Glória a Deus. Qualquer coisa diferente disso, não tem medo, não tem sombra de dúvida mais. Qualquer coisa diferente disso é falso. Amém. Amém, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Aleluia. Cristo nos advertiu. Amém. Verdade. Glória a Deus. Vamos voltar lá em Atos 4. Maravilha. É claro, os sacerdotes, os saduceus, os capitães do templo vieram a eles muito irritados. Eles ficam muito irritados com isso. Glória a Deus. Porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram. Amém. Glória a Deus. E o número dos homens era quase 5.000. Glória a Deus. Que tremendo isso. A primeira evangelização acontece no dia de Pentecostes com os dons. 3.000 almas são batizadas. O segundo evento acontece logo em seguida por conta desse aleijado que recebe sua cura. 5.000. Só ali já foram 8.000 convertidos. É claro, gente. É claro que isso causou um furor terrível entre os líderes religiosos. Do nada eles perderam 8.000 fiéis. De um dia para o outro. 8.000 fiéis do judaísmo agora estavam apenas servindo a Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Oh Deus! Graças a Deus. E aí no dia seguinte, os seus governantes, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, todos que eram parentesco do sumo sacerdote, toda a família, né? Os parentes, o pessoal ali que usufruía dos benefícios de ser sumo sacerdote, comia melhor da carne, todos os benefícios, né? Eram muitos. Reuniram-se em Jerusalém. O negócio é o seguinte, a coisa vai ficar feia, esse povo vai começar a crer, daqui a pouco não vai crer mais em nós. E o Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre
Assim, no versículo 7, pondo-os no meio, eles perguntaram: com que poder? Ou em nome de quem fizeste isso? Não era motivo para se regozijar, afinal, um aleijado foi curado. Todos conheciam ele, sabiam que ele era aleijado. Ele estava ali todo culto. Não era um estranho. Não era de glorificar a Deus pela sua cura. Mas eles começam a instigar. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lembra que Jesus falou: não se preocupe que vocês vão falar. O Espírito Santo vai colocar as palavras na vossa boca. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles, governantes do povo e anciãos de Israel: se nós hoje somos encaminhados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, por ele, esse homem está em pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Eu estava meditando ali, e a gente sempre lê o texto, fica olhando para a Bíblia e orando em espírito e falando com Deus, lê de novo. E eu anotei isso, a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual foi posta por cabeça de esquina, por pedra de esquina, pedra principal. E eu vou concluir com isso. A pedra principal foi desprezada. Essa cena não era uma cena exclusiva daqueles dias com os sacerdotes. Essa cena vai se repetir ao longo da história. Em nossos dias, muitos sacerdotes estão desprezando a pedra principal, tirando ela e colocando como algo secundário, empurrando a Bíblia de um lado e adotando livros, tirando Cristo do centro da adoração. Se falar 10 palavras, talvez uma seja Jesus e outras 9 o nome de um homem. Vocês estão tirando Cristo do centro. Vocês estão desprezando a pedra principal. Eu ouvi um grande líder na mensagem no mundo dizer: coloque o irmão de novo no púlpito. Eu digo: coloque Cristo de novo no púlpito. Amém. Coloque Cristo de novo no centro da adoração. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos da mensagem, coloque Cristo de novo no centro da adoração. Amém, Jesus. Vocês foram ensinados a não olhar para Cristo, a olhar para o homem. Coloque Cristo de novo, derrube os altares, quebra a serpente de bronze, como Ezequias fez nos primeiros atos de seu reinado. A serpente de bronze foi algo que Deus tinha dado para Israel como um símbolo de cura. Vocês conhecem a história, mas com o passar dos séculos, aquela serpente começou a ser adorada. As pessoas começaram a queimar incenso para a serpente de bronze. Quando Ezequias assume, a primeira coisa que ele faz, ele pega aquilo, esbagaça aquilo e diz: isso aqui não é nada a não ser bronze. Ele restabelece a adoração a Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que nunca houve, não houve mais nenhum rei que teve os feitos semelhantes ao rei Ezequias em seus dias. Ele não foi só isso, uma série de coisas que ele vai fazer depois. Mas as primeiras coisas que ele faz é derrubar os altares da idolatria, é derrubar e esmiuçar a serpente de bronze. Pastores, irmãos da mensagem,
desta denominação chamada mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Coloquem Cristo de volta no púlpito. Amém. Coloque Cristo de volta no centro do altar. Glória a Deus. Derrubem essas imagens de idolatria. Arranque esses símbolos de maçonaria, do Egito Antigo, de adoração pagã de dentro da igreja. Coloca Aleluia. Cristo no centro da adoração. Amém, Jesus. Para de idolatria. Olha para Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, pastores, vocês serão responsáveis diante de Deus pela oportunidade que Deus tem dado a vocês de reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador, de restabelecer o altar a Cristo, de restabelecer a Bíblia no centro do púlpito como o único e suficiente guia para a salvação do povo. Aleluia. Porque a Bíblia aponta para Cristo. Vocês estão tendo a oportunidade, e quando vocês recebem esta oportunidade, o que é que vocês fazem? Vocês sobem para o púlpito e dizem que essa Bíblia não vale quase nada. Para de blasfemar pelo amor de sua alma. Aqui está o manual para a vida eterna. Amém. Aqui está a lâmpada para os nossos pés, Aleluia. a luz para o nosso caminho. Glória a Oh, Deus. glória a Deus, nós não desfaremos dessa Bíblia, não. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Vocês têm a oportunidade Amém, Jesus. de mostrar a verdade para o povo. Mas quando a verdade chega, muitos têm feito, como esses aqui. A pedra principal, Glória a Deus. que deveria ser o centro de toda adoração, é colocado de lado. É desprezado. É rejeitado. Eu estava ali pensando, Senhor, será que eu tenho que falar disso mesmo? É isso que o Senhor quer. Glória a Deus. Aí o irmão Fernando diz, Deus abençoe os irmãos, vamos ficar em pé. E vai ler Efésios 2:18. Glória a Deus. Eu vou ler de novo para encerrar. Eu Aleluia. estava ali dentro, pensando, será que é isso mesmo que o Senhor quer que nós falemos? Glória a Deus. Louvado. Aí ele, sem saber o que eu estava pensando, Amém. o Espírito Santo coloca no coração dele, Aleluia. assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, Efésios 2:18, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, e sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Glória a de Deus. que Jesus Cristo é a principal pedra de Glória a esquina. Deus. Aleluia. Oh, irmãos, Glória a Deus. aí vocês não imaginam a coragem que a gente vem pra cá. Deus. Amém. A gente fica valente porque você fica orando, Senhor, me dá algo para trazer ao teu povo. E quando você está lá, o Espírito Santo tratando com você lá dentro. O Espírito Santo também está tratando aqui. E chega no fim, tudo se encaixa. Aleluia. Oh, glória a Deus! Essa pedra de esquina, para nós, é a mais importante. É a principal. E nós declaramos a Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém. Você quer declará-lo como seu único e suficiente Salvador? Glória a Deus. Você tem vivido uma vida longe de Deus? Incline sua cabeça, feche seus olhos. Glória a Deus. Louvado. Você tem entendido isso? Glória a Deus. Que sem Cristo nós não somos nada? Amém, Jesus. Glória a Deus. Que nós precisamos de Cristo? Você quer levantar a sua mão aí onde você está? Declará-lo como seu único e suficiente Salvador? Você está em casa, você está aqui, onde você estiver. Glória a Deus. Você pode fazer isso enquanto nós oramos. Aleluia. Você pode orar conosco, dizer, Senhor, eu entrego meu coração a Ti nessa hora. Amém. Glória a A Deus. partir de hoje, Senhor, eu peço perdão dos meus pecados. Eu me arrependo de tudo que eu tenho feito. Eu sei que como pecador eu estou separado do Senhor, mas a Tua graça me tem alcançado e eu me arrependo. Eu quero aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Deus eterno, eu não sei até onde vai essa mensagem, quantas pessoas a ouvirão. Nós não estamos querendo ofender ninguém, nós não desejamos ferir a ninguém, nós não desejamos magoar ninguém, mas nós desejamos, Pai, que o Senhor seja o centro da adoração. Amém. Nós desejamos que as pessoas vejam isso.
Nós desejamos que os pastores vejam isso Amém. e que aceitem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, Pai. Ó Deus, nessa hora recebe a adoração, o louvor, o arrependimento dessa alma, desse irmão, dessa irmã. Glória a Que o Deus. Senhor possa recebê-lo em seus braços, dar-lhe força, ó Pai, para dar os passos seguintes em direção ao Senhor. Glória a Deus. Pai bendito, talvez haja algum enfermo nessa hora em nosso meio, ou pela internet. Sim, Senhor. Nós invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo, que tem total preeminência aqui, Glória a Deus. para a cura desse irmão, dessa irmã. Nós repreendemos a toda a enfermidade, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Oh, Deus.